Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus pela sua misericórdia, louvamos a Deus pela sua bondade, louvamos a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos em sua casa, nesse último domingo de 2024, e o Senhor nos permite subir à sua presença para celebrar e exaltar o nome dele. É bem verdade que muitas famílias da igreja já se deslocaram, viajaram, vão passar a virada de ano junto de seus familiares em outras cidades. Estejamos em oração por eles, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e possam regressar em paz de volta às suas casas, ao nosso convívio, segundo a misericórdia do nosso Deus. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que Deus os alcance nessa noite com a mesma graça que paira sobre nossas vidas aqui neste lugar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 5. Iremos ler apenas 2 versículos, versos 11 e verso 12. Vamos partir desse texto e hoje visitar algumas outras passagens da Escritura para refletirmos sobre o tema que o Senhor nos propõe nessa noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Conforme você achar o texto, se você puder, eu o convido a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, assim nos diz as Sagradas Escrituras. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua maravilhosa palavra. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva de podermos subir à tua casa nesse último domingo de 2024. Que bênção, Senhor, podermos estar aqui diante de ti para louvarmos o seu nome, celebrarmos a sua majestade e sermos novamente instruídos pela sua palavra, por sua misericórdia e graça do seu Espírito sobre nós. Nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. Então nós pedimos ao Senhor, fale conosco nessa noite mais uma vez. Traga refrigério, edificação às nossas vidas. Se for preciso, nos corrija, nos exorte, mas não permita, Senhor, que venhamos a deixar este lugar da mesma forma como nós chegamos até aqui. Se entre nós existir alguém que ainda não conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e, segundo a tua soberana vontade, pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor e a glória do teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Indigestos no mundo, mas amados no céu. É sobre essa verdade que eu gostaria de pensar nessa noite. Estamos chegando, irmãos, ao findar de mais um ano. E sem dúvida alguma, diversos aspectos de nossa vida passam por reflexões, considerações, avaliações. Fazemos isso no que diz respeito ao nosso trabalho, fazemos isso no que diz respeito às nossas relações sociais, familiares. Fazemos isso no que diz respeito também à nossa espiritualidade. E naturalmente fazemos isso quando olhamos para a nossa própria comunidade.
O texto que acabamos de ler está inserido em um contexto maior, registrado nos evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, como sendo o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, proferidos por Jesus Cristo, considerado um dos mais importantes sermões relacionados em todo o Novo Testamento. Neste trecho das Escrituras, Cristo vai proferir verdades profundas sobre a realidade de seu povo e a caminhada dos seus discípulos e de como esses eram bem-aventurados em distintos momentos de sua vida, em distintos aspectos de sua jornada. E Cristo vai afirmar que são bem-aventurados por serem humildes, bem-aventurados quando choram, bem-aventurados quando agem com misericórdia, bem-aventurados quando têm fome e sede de justiça. Mas nos versos que nós lemos, o verso 11 e o verso 12, Cristo também vai dizer que esses cristãos, essas pessoas, a sua igreja é bem-aventurada quando enfrenta oposição, quando enfrenta perseguição, quando enfrenta rejeição no mundo em que ela foi estabelecida por Deus. Se considerarmos os dias em que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma somos capazes de perceber o crescimento contínuo de animosidade no que diz respeito à presença da igreja e à presença do cristianismo e o discurso da fé nos mais distintos locais de nossa sociedade. Cristãos são hostilizados a todo momento e a todo tempo. Cristãos são colocados para fora de suas casas em muitas partes do mundo. Cristãos enfrentam a fogueira, os fuzis, enfrentam a mão pesada do Estado em muitos locais desse mundo, simplesmente por serem cristãos. Cristãos enfrentam a rejeição de sua família, a oposição de seus pseudo-amigos. Cristãos passam por toda sorte de adversidade pelo simples fato de serem cristãos. Mas por mais que nós façamos esse tipo de afirmação, ainda assim não são poucas as vozes que se levantam dizendo que esse tipo de afirmação não passa de uma leviana mentira, de que não existe oposição ao cristianismo, que não existe oposição à fé cristã, que não existe indisposição para com o discurso do Evangelho e que isso tudo é uma falácia proferida por radicais que querem tomar o controle do mundo pela força dos seus argumentos ultrapassados. Mas quando nós olhamos para o mundo que vivemos e enxergamos isso à luz das Escrituras, nós vamos perceber que neste mundo nós somos odiados e somos pessoas indigestas. No entanto, somos pessoas amadas por Deus. Eu quero convidar você a caminhar comigo nas Escrituras nessa noite. E quero convidar a você a fazer parte de um grupo seleto de pessoas. Um grupo escolhido minuciosamente, não por sua classe social, não pelo seu prestígio econômico, não pela sua vislumbrante formação acadêmica. Eu quero convidar você a fazer parte de um grupo muito seleto, não por conta dos valores que acumulam em suas contas bancárias, mas um grupo muito seleto de indivíduos que são odiados nesse mundo. Mais odiados do que os mais terríveis criminosos que a terra já viu. Mais odiados do que as pessoas mais insalubres que você, porventura, já tenha conhecido nos anais da história. Eu quero convidar você a fazer parte desse grupo de pessoas que são odiadas, que são rejeitadas, que são perseguidas. E eu quero convidar você a viver 2025 inteiro, caso você não tenha vivido isso em 2024, como alguém que é odiado. Mas odiado por quê? E odiado por quem? E odiado por quais razões? Odiados simplesmente por amarem Jesus Cristo. Odiados simplesmente por viverem segundo os princípios de Cristo. Odiados simplesmente por serem verdadeiros cristãos. Esse povo que é indigesto no mundo, mas é amado no céu. A primeira verdade está justamente no verso 11, do capítulo 5 de Mateus que nós acabamos de ler. O verso 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Existem distintas formas de perseguição, existem distintas formas de oposição, mas Cristo estabelece qual é a forma legítima
na qual nós enfrentaremos a oposição desse mundo. Cristo diz: vocês são bem-aventurados, ou seja, mais do que abençoados, mais do que felizes, quando por minha causa. Por causa de quem? De Cristo. Não adianta nós dizermos: a igreja está sendo perseguida, os cristãos estão sendo perseguidos, os crentes estão enfrentando a oposição do mundo, se o discurso que vem ao nosso encontro não for um discurso que implica na nossa relação com Cristo. É muito diferente quando o nome de uma igreja é estampado nas redes sociais ou nos telejornais do Brasil, porque ela se envolveu com corrupção. É muito diferente quando um pastor tem a sua cara estampada nos blogs de notícia, porque ele se envolveu com lavagem de dinheiro. Isso não é perseguição ao cristianismo. Cristo está dizendo que nós somos bem-aventurados quando por causa dele, de Cristo, da pessoa de Cristo, do nome de Cristo, do evangelho de Cristo, da sã doutrina de Cristo, nós enfrentamos o quê? Injúria. Nós enfrentamos perseguições e, mentindo, eles dizem todo mal contra nós. Você percebe então que há uma grande diferença que nós precisamos distinguir a fim de sabermos se realmente estamos sofrendo a oposição do mundo ou o escândalo dos nossos próprios pecados. Existe uma distinção muito clara. E aí nós não devemos incorrer na eufórica postura que muitas vezes os indivíduos assumem e qualquer coisa nós colocamos contra perseguição. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados quando somos alvos de injúrias, de mentiras, de calúnias por causa dele. Então, quando nós somos perseguidos por causa do nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Mas quando nós estamos enfrentando a oposição do mundo pela nossa própria culpabilidade, não existe bênção alguma nisso. E não existe evidência nenhuma de autêntico evangelho nisso. E é por isso que quando nós olhamos para trás e vemos numa retrospectiva deste ano que estamos terminando de viver, inúmeras reportagens e notícias de igrejas e mais igrejas, denominações e mais denominações, com os seus nomes envolvidos em escândalos financeiros, em lavagem de dinheiro, em corrupção deflagrada, nós não temos que achar a igreja está sendo perseguida. E alguns vão até fazer uma afirmação muito inconveniente: mas quando é o povo do mundo, ninguém diz nada. Quando o crente faz, todo mundo fala. O crente não devia nem fazer. E a igreja não devia nem ter esse tipo de escândalo. Então eu não posso usar o ímpio como padrão para justificar a minha corrupção. Não, Cristo está dizendo que nós enfrentamos a oposição do mundo quando estamos sendo fiéis a Cristo. E por causa de Cristo, sofremos as injúrias da terra, sofremos a oposição do mundo e enfrentamos toda sorte de mentira que é dita sobre nós. E quantas mentiras são ditas a respeito do cristianismo? E quantas mentiras são ditas a respeito do evangelho? E quantas mentiras são ditas a despeito dos cristãos? E aí nós precisamos então compreender que Cristo vai ambientar o local e o momento em que a verdadeira perseguição se estabelece, por causa dele. Então, por causa dele, quando nós somos cesseados de pregar o evangelho, quando nós temos a nossa mensagem silenciada pela fúria dos homens, quando nós temos a rejeição do discurso que fora dado pelo Senhor a cada um de nós, simplesmente porque falamos em nome de Cristo, nisso existe perseguição. Mas é por causa de Cristo. A grande pergunta então que eu devo me fazer e que você deve se fazer é: você tem sofrido por causa de Cristo? Ou você tem sofrido pelos seus próprios pecados? O profeta Jeremias faz uma pergunta para nós: do que é que você se queixa? Aí ele mesmo responde: você se queixa do seu próprio pecado. Quantas vezes eu faço escolhas erradas, eu tomo decisões equivocadas, eu faço coisas que não devia fazer, aí quando eu começo a enfrentar as consequências do meu pecado, eu abro o berreiro e digo: eu estou sofrendo perseguição.
Aí eu vou para a internet e fico chorando, feito um que eu conheço por aí, gosta de usar um chapéu na cabeça. Aí eu fico chorando, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido. Não, você não está sendo perseguido, você está colhendo o fruto do seu próprio pecado. Entende? Eu tomo decisões erradas, aí eu estou sofrendo perseguição. Não. Jesus está dizendo que nós somos bem-aventurados quando enfrentamos oposição por causa dele. Aí a pergunta que eu faço é: eu estou sofrendo por causa do meu compromisso com Cristo, ou eu estou sofrendo pela minha desobediência? O apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira epístola, ele vai desenvolver a teologia do sofrimento. E Pedro vai dizer que existem duas razões para sofrer, somente duas. Ou nós sofremos por causa da nossa obediência a Deus. Sim, obedecer a Deus vai levar você ao sofrimento. Vai. Porque Jesus não começou a conversa dizendo: venha como você está e fique do jeito que você quiser e pare de sofrer. Não. Jesus começou o convite da seguinte maneira: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A obediência a Deus levará você ao sofrimento, mas é um sofrimento que glorifica o nome do Senhor. Mas aí Pedro vai dizer na sua primeira epístola que existe uma outra natureza de sofrimento: o sofrimento por causa da desobediência. Nisto Deus não tem prazer algum. Entende, meu irmão? Ele começa então me mostrando que quando eu sofro por causa dele, eu de fato experimento a bênção dele. Somos perseguidos como alvos de injúria e de mentiras. Mas não somente isso, dê um salto comigo, Evangelho de João capítulo 15, versos 18 e 19. Se sofremos injúrias e mentiras por causa dele, em João capítulo 15, versos 18 e 19, a Escritura diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então Jesus afirma que ele nos escolheu para fazermos parte desse seleto grupo de pessoas que serão odiadas por causa dele. Sim, mas isso conflita com o modelo de cristianismo que se popularizou em nossa contemporaneidade. Isso conflita diretamente com a maneira de pensar o Evangelho que a imensa massa de indivíduos que se declara cristãos neste país e no mundo inteiro compreende do que é viver o Evangelho. E isso conflita diretamente com a lógica da maioria das pessoas que se autonominam cristãs. Porque ser cristão virou algo modástico até. É moda ser crente. É bacana ser crente, é legal ser crente, né? E aí coisas vão surgindo, coisas vão aparecendo, e aí você agora tem a moda do crente. Aí você tem agora o estilo de roupa do crente, você tem agora o estilo musical do crente, você tem agora o estilo arquitetônico da casa do crente, você agora tem a culinária do crente, você agora tem uma cultura crente, você agora tem uma série de coisas atribuídas ao cristianismo, tudo isso envolto de uma lógica de modismo. Mas será que isso resiste ao fogo da perseguição? Será que isso resiste aos ventos fortes da provação? Será que isso tem raízes profundas para suportar as adversidades que o mundo vai impondo a cada um de nós? Ou será que isso vai com muita celeridade, embora diante da primeira dificuldade que a gente enfrenta? Jesus diz em João que nós somos odiados no mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou quem? A mim. Jesus Cristo foi odiado e é odiado no mundo. Sim, o Cristo das Escrituras não é bem-vindo na maior parte do globo terra. Claro que não é, porque sua mensagem confronta, porque as suas ideias conflitam com as nossas ideias, porque a sua proposta vai de encontro àquilo que eu considero agradável.
Aí Cristo estabelece uma distinção. Ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo ama você, o mundo bate palma para você, o mundo gosta de você, então alguma coisa muito errada está acontecendo com você. Entende? O mundo ama o que lhe pertence. Mas aí ele diz: como todavia não sois do mundo, você não é do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo te odeia. O mundo te odeia porque Cristo te escolheu no mundo. E o mundo fica com raiva porque você é crente. E o mundo fica com ódio porque você foi escolhido por Deus para servir a Deus e caminhar na presença de Deus. E o mundo não suporta isso. Nós enfrentamos a oposição do mundo porque fomos escolhidos por Deus. O mundo não suporta isso. Mas o mundo odiou Cristo. E o mundo odeia os seguidores de Cristo. E o mundo odeia a igreja de Cristo. A falsa igreja é amada pelo mundo. E a falsa igreja, eu não identifico ela por uma placa denominacional. Não é o rótulo que está na fachada do templo que determina se ali existe uma falsa ou uma verdadeira igreja. Ainda esta semana, uma tradicional igreja protestante, no sul do país, ordenou o seu primeiro bispo homossexual. E na frente do templo tem o nome de uma tradicional denominação. Mas o nome dessa tradicional denominação foi incapaz de barrar o avanço do pecado no meio dela. Porque não tem a ver com o rótulo, tem a ver com a essência. Se o mundo nos ama, Deus nos odeia. Se Deus nos ama, o mundo nos odeia. É melhor sermos odiados pelo mundo e amados por Deus do que recebermos a aprovação do mundo e a rejeição do Senhor. Entende isso? Ele está dizendo de forma explícita e clara: o mundo odeia você, o mundo odiou primeiro a mim. Somos odiados por esse mundo mau, decrépito e corrompido. Enfrentamos a oposição do mundo, enfrentamos a rejeição dos homens e também enfrentamos a rejeição dos falsos religiosos. João capítulo 16, o verso 2. Veja o que aqui João diz: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto. O que é que João está dizendo? Olha só, veja como é que é a situação. Primeiro você vai ser perseguido, injuriado, caluniado por causa de Cristo. O mundo, o sistema, a terra, a sociedade na qual nós estamos vivendo nos odeia porque Deus nos ama. Mas a gente não enfrenta só a oposição do mundo, a gente enfrenta a oposição de quem mais? Dos religiosos. E aonde é que estão os religiosos? Adivinha onde é que os religiosos estão? Você acha que os religiosos estão sentados na frente da televisão agora assistindo o Fantástico? Onde é que está o religioso? Aonde? Tem religioso aqui? Tem sim. Os religiosos estão dentro das igrejas. Os religiosos estão carregando bíblias. Os religiosos estão cantando hinos. Os religiosos estão tocando instrumentos. Os religiosos estão subindo nos púlpitos. Os religiosos estão dirigindo cultos. Os religiosos estão discursando na internet. Os religiosos estão travestidos de uma religiosidade, perseguindo quem? Os discípulos de Cristo. Jesus disse: expulsarão vocês das sinagogas. O ambiente aqui é Israel, é a religião judaica. Os discípulos chegavam na sinagoga para pregar o evangelho, eram expulsos da sinagoga. E aí João vai dizer que chegará um determinado momento que eles estarão fazendo isso de forma tão alienada que eles entenderão que com isso eles estão tributando um culto a Deus, eles estão fazendo um favor a Deus, eles estão lutando a verdadeira guerra santa. Já encontrou os guerreiros da guerra santa? Já encontrou aquele crente que diz que você não é crente porque você não pensa do jeito que ele é?
Aquele guerreiro santo que diz que você não vai para o céu porque você não tem a soteriologia que ele tem. Aquele guerreiro santo que diz que você vai para o inferno porque o seu batismo não é como o dele. Aquele guerreiro santo que diz para você que você não é um autêntico crente porque a sua igreja não é a igreja dele. Aquele guerreiro santo que diz com todas as forças do seu coração que está lutando em defesa do autêntico, puro, infalível, inconfundível evangelho. E ele é o supra-sumo da santidade. E o resto é tudo samaritano. Uma vez um me perguntou: qual é a sua igreja? Eu falei: é a igreja congregacional. Ah, então você é samaritano. Por que eu sou samaritano? Não, porque lá vocês não creem nem no Espírito Santo. Eu disse: quem foi que disse a você que a gente não crê no Espírito Santo? Não, alguém me falou que ouviu não sei de quem. E eu disse: esse discurso nasceu na boca de Satanás. Se eu não cresce no Espírito Santo, nem crente eu era. E eu só sou crente porque o Espírito Santo me convenceu do juízo, do pecado e da justiça. Você entende? Mas são os falsos religiosos, defendendo a purificação da religião, que vão para a internet atacar as igrejas, que ocupam os bancos dos templos, censurando os seus pastores. Você tem que aprender a dar valor, quem está me assistindo de casa e quem está aqui, você tem que aprender a dar valor ao pastor que pastoreia você. Escute quem você quiser no YouTube, siga quem você quiser no Instagram, compartilhe a mensagem de quem você quiser compartilhar da internet, mas o seu pastor é aquele que zela pela sua alma. Amém, igreja? E é esse daí a quem você deve amar, respeitar e por ele orar todos os dias. Não é ficar comendo o juiz dele não, porque ele não fala como Hernando Dias Lopes, porque ele não pensa igual Augusto Nicodemos, porque ele não é igual Paulo Júnior, e não interessa. Não, você tem que orar pelo seu pastor local, porque a Escritura diz que ele zela, se ele zelar, né? Porque tem um bocado de troço por aí, mas a Bíblia diz que ele zela pela sua alma. Como quem vai prestar conta a quem? A Deus. Mas o que é que nós vemos hoje? Crentes que vão para a internet atacar as igrejas, esculhambar os pastores, perseguir, e são os defensores da verdadeira religião. Está errado, irmão. Está errado. Está completamente errado. Eles expulsarão vocês das sinagogas, os fanáticos religiosos. Eu aprendi e vou ensinar assim até o último dia da minha vida: torneira muito apertada, ela tem vazamento. Tem ou não tem? Tem. Quando você vê uma torneira muito apertada, quando você vê alguém que é muito santo, quando você vê alguém que não erra de jeito nenhum, quando você vê alguém que chega, respira e transpira pureza, pode ir atrás, que você vai achar alguma coisa desmantelada. Todo religioso é cheio de safadeza. É sim. Não, nós não estamos aqui para ter a aceitação do mundo, nós estamos aqui para receber a aprovação de Deus. E aí os religiosos vão nos perseguir, e aí os falsos crentes vão nos atacar, e aí aqueles que não temem ao Senhor de fato e de verdade vão apontar o dedo para nós e dizer que nós não somos autênticos cristãos. A coisa é tão confusa e tão perturbada, que para algumas pessoas nós somos do fogo demais, e para outros a gente é gelado demais. Para alguns nós somos reformados de menos, para outros nós somos reformados demais. Aí quando chega no pé do meu ouvido com essa ladainha, eu finjo que sou moco, dou uma de doido, e no fim das contas é o que? Eu sou crente, eu estou indo para o céu. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? E é assim que funciona. E aqui é assim, acabou-se. Entendeu? É assim. E ponto final. Enfrentaremos a oposição dos religiosos. Não tem problema. Não tem problema. Quem mais perseguia Jesus Cristo se aproximava dele com a lei na ponta da língua. Mas não tem problema.
Antes importa agradar a Deus do que agradar os homens. Seremos perseguidos pela justiça e pelo Estado. Olha o que diz Lucas capítulo 21, versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Nós enfrentaremos a justiça e a mão pesada do Estado por causa de Cristo. Sim, seremos presos, responderemos processos, seremos encarcerados, separados de nossas pessoas amadas, simplesmente por causa do nome de Jesus Cristo. Mas a grande questão é: você está pronto para enfrentar isso, se for preciso? Ou o seu amor por Jesus Cristo é apenas um discurso bonito, que você se acostumou a reproduzir, mas que não tem um efeito prático na sua vida? Quantas pessoas enfrentam esse tipo de situação? Esses dias uma cantora, só porque trocou o nome de uma palavra de uma determinada música, uma música que fazia menção a um orixá do candomblé, e ela substitui aquele nome pela pessoa de Jesus Cristo. Nem crente aquela mulher, mas ela faz isso, vai responder ao Ministério Público por intolerância religiosa. Você entende que mundo nós estamos vivendo? E você está pronto para enfrentar os tribunais por causa de Cristo? Você está pronto para enfrentar a oposição do Estado por causa de Cristo? Você está pronto para experimentar o peso desse mundo perverso por causa de Cristo? Somos perseguidos nos poderes públicos. Mas não somente isso. Em Lucas capítulo 21, versículo 16, a Escritura vai dizer: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Você enfrenta a oposição do mundo, você enfrenta a oposição do Estado, e você também enfrenta a oposição da sua família. Eu estou convidando você a fazer parte de um grupo que será rejeitado pela própria família. Eu estou convidando você para fazer parte de um pessoal, ou de uma galera, numa linguagem mais contemporânea, que é rejeitado pelos próprios pais, pelos irmãos, pelos parentes e até pelos amigos. E, se possível, esses mesmos matam você simplesmente porque você é o quê? Crente. Aquela pessoa que dizia que era seu amigo do peito, aí de repente descobriu que você agora não quer mais saber de beber, de fumar, de farrar, de se prostituir, e agora a sua programação aos domingos é ir para uma igreja. Aí esse amigo ficou com raiva de você, não ficou? Aí começou a falar mal de você, não foi? Aí começou a queimar você com os outros amigos em comum. Aí começou a espalhar coisas ao seu respeito, porque agora você não é mais da vibe dele, você agora é crente. E aí ele vai dizer assim: e só quer ser santo agora. Não, eu não quero ser santo, eu sou santo. E eu sou um santo pecador. Olhe para mim, eu sou um pecador santo. E eu peco por palavras, pensamentos, ações e toda sorte de maneira que você possa pensar. Mas por que eu sou santo? Porque Jesus Cristo me justificou e disse que o sangue dele me purifica de toda e qualquer injustiça. E nele eu sou santo. Agora eu sou um santo que peca. Mas é melhor ser um santo que peca do que ser um santo que acha que não peca e diz que não tem pecado. Porque João vai dizer que engana a si mesmo. Então eu tenho pecado, você tem pecado, seja bem-vindo à igreja do pecado. Amém? Aqui é a igreja do pecado. Somos todos pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. E isso é maravilhoso. Ele então nos diz que até mesmo os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes nos perseguirão. Enfrentaremos a oposição da família, que não compreende a mudança e a transformação que o Senhor fez nas nossas vidas.
Então você deve estar preparado para enfrentar a oposição de pessoas que você ama profundamente, mas que simplesmente não coadunam com a verdade de Deus que alcançou a sua vida. Quantos filhos que foram colocados para fora de casa pelos seus pais, simplesmente por serem cristãos? Quantos casamentos que entraram em crise profunda porque um dos cônjuges entregou a vida a Jesus Cristo? Quantos pais que passaram a conviver com a ingratidão de seus filhos porque se converteram à fé no Senhor? E essa realidade devastadora é a realidade prevista na Escritura. Veja o que Lucas está dizendo: e sereis entregues até por vossos pais. Até mesmo os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos lhe perseguirão e lhe entregarão por causa do nome de Jesus Cristo. E essa terrível perseguição foi enfrentada pela igreja primitiva. E essa devastadora perseguição é enfrentada por muitos cristãos nesse exato momento, neste exato instante. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer: entreguei a minha vida a Cristo e meu pai me disse, eu preferia que você tivesse morrido do que ver você dentro de uma igreja. Entende? Isso dói no peito ou não dói? Isso dói no coração ou não dói? Isso machuca a alma ou não machuca? Machuca, mas Jesus está dizendo: quando isso acontecer, você é mais do que feliz, por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Sabe o que está por trás disso? Ame seu pai e sua mãe, mas ame muito mais a Cristo do que a eles. Ame seus filhos, mas ame muito mais a Cristo do que a eles. Ame seus amigos, mas ame muito mais o Salvador do que a eles. E se você tiver que perder os seus amigos, os seus filhos, os seus parentes, se você tiver que perder o relacionamento com todo mundo que você conhece por causa de Cristo, não se abata por causa disso. Exalte a Cristo, porque você é mais do que feliz. Mas isso vai de encontro a cultura pós-moderna dos nossos dias. E quantas vezes a gente fica calado quando deveria falar para não aborrecer as pessoas? E quantas vezes a gente aceita fazer coisas que não é lícito fazer porque nós não queremos entristecer pessoas? Mas aí a Bíblia está dizendo que por causa do nome do Senhor nós enfrentaremos a oposição do mundo. E vale a pena? Vale. Custe o que custar. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Telerio, recém-contratado, tinha eu e um outro rapaz que também era crente. Aí o supervisor, numa sexta-feira: hoje é sexta-feira, a gente se junta num bar que tem ali, e a gente vai para lá e eu banco tudo, e é tudo por conta da nossa aqui, para a gente se confraternizar, para a gente dar risada, conversar um pouco. Aí o irmão olhou para mim: Luiz, e agora? Tu vai? Eu sei, eu não. Mas a gente foi contratado agora. Eu falei: o que me importa? Mas vai pegar mal. Eu falei: eu com isso. Tu não precisa de um emprego? Não. Eu falei: preciso. E aí? Eu falei: e aí o quê? E aí é freio de burro. Aí os pés: vamos. Bora. Eu falei: eu vou não. Mas por que você não vai? Não vou. Eu não sou ignorante. Eu não estou dizendo que sentar num bar é um pecado. Você pode estar no bar para fazer muita coisa. Só que vamos pensar um pouquinho: por que eu não vou? Eu era seminarista nesse tempo. Aí imagina você, o seminarista Luiz Galdino, sentado num bar, tomando Guaraná Antártica, porque só presta no Antártica mesmo. Aí ia passando o Vladimir. Aí Vladimir não enxerga direito à noite. Aí Vladimir viu conversando com outra galera, olhou para o meu copo e viu um líquido da cor de quê? Mas era Guaraná, só que ele viu um líquido da cor de cerveja. Aí ele chegou e disse: Rebeca, você não acredita, eu estou decepcionado. Por quê? Eu vi o seminarista tomando cerveja. Aí Rebeca, estou aqui usando exemplos figuratícios, claro. Aí ela vai e liga e diz: Bruna, você não acredita, Vladimir viu o seminarista tomando cerveja e tinha uma nega sentada no colo dele.
Aí a notícia foi correndo, chegou no conselho dos oficiais. Olha, o seminarista estava bebendo cerveja, tinha uma nega sentada no colo dele, ele estava beijando ela na boca, estava seminua, estavam fazendo tudo que não presta, e todo mundo viu numa sexta-feira à noite. Isso acontece ou não acontece? E eu estava apenas tomando o meu copo de Guaraná. Aí a Bíblia diz: fugi da aparência do... Aí quando foi na segunda-feira, o supervisor me chamou e o outro irmãozinho: mas rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Uma falta de consideração conosco, nós nos reunimos, você não foi? Por que é que você não foi? Aí o outro já ficou dizendo: a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. Eu disse: eu não fui porque eu sou crente. Aí ele disse: crente não pode tomar Guaraná? Eu falei: pode. Só que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me... Se você quiser me botar para fora, você bota. Se eu perder esse emprego, Deus vai abrir outro, porque quem sustenta a minha vida é Ele. Nem perdi o emprego, trabalhei, ganhei dinheiro e foi uma maravilha. E todo mundo me respeitava dentro daquela empresa, porque sabia que eu era um crente. Então o crente tem que ser crente. Não importa o preço que você vai pagar. Não interessa. Se seu patrão manda você mentir, não minta, fale a verdade. Seja crente, seja fiel a Deus. E isso, óbvio, que vai trazer a rejeição do mundo. Mas não importa. Existem promessas do Senhor. E quais são as promessas do Senhor? A primeira promessa está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e verso 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A primeira promessa para aqueles que querem fazer parte do grupo de perseguidos é a certeza de que serão guiados pela fé e olharão todas as coisas pela ótica da fé. O que é que Paulo está dizendo aos coríntios? Essa tribulação que nós enfrentamos por causa da perseguição, que nós enfrentamos por nosso compromisso com Deus, essa tribulação, ela é momentânea, e ela é leve, mas ela está produzindo em nós um peso de glória, acima de toda comparação. E é por isso que nós não vamos nos atentar nas coisas que nós estamos vendo, mas vamos nos concentrar nas coisas que não podemos ver, porque as coisas que nós estamos vendo são transitórias e passageiras. Meu irmão, se os dias bons passam, os dias maus também passam. Se os dias ensolarados vão acabar, os dias de tempestade também vão acabar. E aí nós temos que focar a nossa certeza naquilo que é eterno. E é por isso que a gente não tem que se deixar consumir pelas circunstâncias do tempo presente. E quantas vezes a gente se consome pelas coisas presentes? Porque temos alguém nos perturbando no trabalho, porque temos alguém nos querendo prejudicar em nosso ambiente de estudo, em nosso trabalho, seja onde for, e a gente acha que nunca vamos se livrar desse tipo de coisa. Vai, ore a Deus, e Deus sabe como resolver todas as coisas. Todas as coisas. Essa leve e momentânea tribulação é passageira. A primeira promessa que o Senhor nos faz é que Ele nos guiará pela fé e olharemos as coisas pela fé. Afinal de contas, Ele usa as coisas fracas do mundo para confundir as coisas fortes. Ele usa as coisas tolas do mundo para confundir as sábias. Ele não depende das circunstâncias que nós vivemos para fazer a sua vontade na nossa vida. Nós só temos que confiar no Senhor. A segunda promessa que Deus nos faz está em Romanos capítulo de número 8, verso 18. E em Romanos 8, 18 o Senhor diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Qual é a segunda promessa que o Senhor nos faz? Ele irá nutrir as nossas vidas de esperança. A esperança da glória. O que isso significa? Que eu preciso olhar para a oposição que eu enfrento no mundo, mas entender que toda essa terrível situação de sofrimento que porventura eu esteja enfrentando, não se compara àquilo que o Senhor vai revelar no último dia. Não se compara. E talvez você olhe para a sua vida, e talvez você examine a sua trajetória. 12 meses se passaram. Quem sabe as coisas não avançaram, retrocederam. Quem sabe as coisas não deram certo, foi errado, não sei. Não sei os sentimentos que você traz no seu coração. Mas o que a Bíblia está me dizendo é que todo esse sofrimento não se compara com a glória que vai ser revelada. Não se compara com aquilo que Deus tem nos prometido. Não se compara com aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Entende, meu irmão? Sua vida pode parecer confusa, turva e cheia de complicações, mas não se compara com aquilo que Deus está preparando para nós. É infinitamente superior, é infinitamente maior, é extraordinariamente singular, com a glória a ser revelada em nós. Existe uma glória exclusiva para esse grupo seleto de pessoas que aceitaram ser perseguidas por causa de Jesus Cristo. Sabe, você olha para a sua vida e as incontáveis perdas com as quais você tem que conviver, e as incontáveis injúrias com as quais você tem que suportar, e você olha para a sua vida e a sensação que muitas vezes você tem é que todo mundo vai para frente, só você vai para trás. E você olha e você vê, e as coisas não saem da maneira como você queria, como você imaginava, como você pensava, e você fica se consumindo nos seus pensamentos. O que é que o Espírito Santo está falando para nós? Todo esse sofrimento presente, ele é transitório. Existe uma glória a ser revelada em você, que é superior, que é maior, que é extraordinária. Mas não somente isso, existe uma terceira promessa que Deus nos faz. Lá em Mateus capítulo 5, no verso 12 que a gente leu: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Qual é a terceira promessa que Deus nos faz? Nós que aceitamos enfrentar a perseguição e a oposição do mundo, Deus nos garante que somos herdeiros de uma herança, de uma recompensa incorruptível. Entende? Você é portador de uma certeza de que Deus reservou para você uma herança incorruptível. Pedro vai desenvolver essa herança na sua primeira epístola. As Escrituras vão apresentar para nós essa herança, sem mácula, inacessível, gloriosa. Essa herança que é o próprio Cristo. Então ele diz: regozije, exulte, porque é grande o vosso galardão no céu. Qual a razão para que hoje nós vivamos esse sentimento tão intenso de frustração? Por que as pessoas estão tão frustradas, tão decepcionadas, tão insatisfeitas, tão melancólicas, tão amarguradas? Porque o objeto de sua contemplação foi pervertido. O que é que ele está dizendo? Regozije, a ideia aqui: celebre, vibre, cante, exulte, porque é grande o vosso galardão na terra. É isso que está escrito aí? Não. É grande o vosso galardão no céu. Aí Paulo diz para os romanos: o sofrimento aqui vai passar e uma glória Deus revelará para você. Aí Paulo diz para os coríntios: vocês serão guiados pela fé e enxergarão as coisas pela fé. E essas promessas estão sendo feitas àqueles que sofrem por causa de Cristo. Mas por que nós estamos tão frustrados? Por que nós estamos tão melancólicos?
Por que nós estamos tão imersos nesse sentimento de insatisfação? Meu Deus, porque a gente olha no Instagram e a gente vê uma família perfeita e a nossa não é perfeita. Porque a gente vê um casamento maravilhoso e o meu casamento não é maravilhoso. Porque aquela pessoa é casada com um homem top, fitness, malhado, bombado e lindo, e o meu só o sangue de Cristo tem poder. Porque a mulher dele é belíssima, está sempre arrumada, perfumada, cabelo penteado, a minha parece uma refugiada da guerra da Ucrânia. Porque os filhos daquela família estão sempre bem vestidos, são ordeiros, comportados, os meus parecem uns babuínos que fugiram do zoológico. Porque ele faz viagens, ele viaja os 4 cantos do mundo, e eu não consigo nem chegar ali no Cariri da Paraíba. Porque ele posta uma mesa farta, com comidas deleitosas, saborosas, e misericórdia, eu não suporto mais apenas mudar o acompanhamento do cuscuz. Meu Deus, porque ele virou uma pessoa de sucesso, e eu estou há 10 anos fazendo a mesma coisa, e não alcancei nada. E nós olhamos para essas coisas, e essas coisas criam em nós frustração, insatisfação, cria em nós desesperança. E aí a gente começa a achar que o problema é a esposa que a gente tem, é o marido que a gente tem, é os filhos que a gente tem, é a profissão que a gente tem. E daqui a pouco não tem mais nada que nos traga satisfação. E queremos ser como aquela pessoa, e queremos viver como aquela pessoa, e aí, sem nos darmos conta, já nos tornamos profundamente materialistas. Aí eu olho para a Bíblia, e aí Jesus diz: vem caminhar do meu lado, para você ser perseguido, mas tem uma coisa, a sua grande recompensa está no céu. Então aqui, a sua família é do jeito que é, fazer o quê? É do jeito que é, essa grande e conturbada família. Seu marido é do jeito que é, entenda, minha irmã, seu marido é do jeito que é. Uma vez um homem disse: pastor, meu marido é uma banana, é a banana que Deus lhe deu, descasque ela e seja feliz. Minha mulher é o diabo, exorcize ela. Meus filhos são as pestes, abençoe seus filhos. Você está olhando a coisa por qual ótica? Qual é a ótica que está guiando você? Você quer viver uma vida perfeita? É impossível, não vai viver. Boa noite, sua vida nunca será perfeita, mas ela pode ser abençoada com a presença bendita de Cristo, mesmo sendo imperfeita. Não vai ser perfeita. Meu Deus, eu vim para a igreja hoje pensando que eu ia sair daqui saltando de alegria. O homem está dizendo que minha vida nunca vai ser perfeita, nunca mais eu volto aqui. O problema é seu. É melhor você ouvir a verdade do que mentira, que ilude você e deixa você na escuridão. Agora eu convido você a viver a sua vida imperfeita, com a presença perfeita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende, meu querido? Entende? O vosso galardão está no céu. Então aqui você vai conviver com um falso colega de trabalho querendo dar rasteira em você. Aqui você vai somar prejuízos, aqui você vai ganhar e vai perder, aqui você vai ficar com saúde e vai ficar doente, aqui sua família vai ter dias de felicidade, vai ter dias de tristeza, aqui você vai viver todo tipo de situação, de todo tipo de realidade, mas o seu galardão está no céu. Então isso tem que encher meu coração de satisfação, e isso tem que fazer eu olhar na direção certa. Entende? Quando eu ver as coisas de irmã telada nessa terra, é assim mesmo. É assim.
que não tem remédio, remediado está. John Stott dizia: eu não sou o que devia ser, mas sou tudo o que sou por causa da graça de Cristo. Mas o que é que nós estamos vendo? Uma imensidão de pessoas frustradas, insatisfeitas, sofrendo as pressões do mundo, sucumbindo às investidas do mundo, porque perderam a contemplação do objeto correto. O seu prêmio não está na terra, o seu prêmio está no céu. A sua bênção não está no mundo, a sua bênção está no céu. Aí Jesus diz: os profetas que vieram antes de vocês sofreram perseguição. É você redescobrir a teologia da bênção. E qual é a teologia da bênção? Não é o que eu tenho que determina se eu sou abençoado, mas é o que sou e como vivo que diz se eu sou ou não sou abençoado. Entende? Entende isso? Não é o volume das coisas que eu tenho. Ai, fulano tem muito dinheiro, então ele é abençoado. Nem sempre. Nem sempre. Ai, fulano tem uma mansão, então ele é abençoado. Nem sempre. Fulano tem um baita de um carrão, então ele é abençoado. Nem sempre. Às vezes ele tem um carrão, às vezes ele tem muito dinheiro, às vezes ele vive numa mansão, mas ele não sabe o que é dormir e ter paz. Mas ele não sabe o que é ter tranquilidade. Mas ele não sabe o que é ter genuína e verdadeira alegria. Oh, meus irmãos, como nós perdemos a capacidade de perceber as coisas belas da vida. Não é assim? Ser feliz com pouca coisa. Tem coisa mais extraordinária do que num dia de chuva você sair para fora, brincar na poça de lama na frente da sua casa, arrancar o estamboque do seu dedão. Esse dia lá no condomínio que eu moro, o menino estava brincando, eu ri demais, Deus me perdoe, eu ri. Os meninos estavam brincando, eu estava andando com o meu, aí os coleguinhas dele fizeram uma lama bem grande lá embaixo, perto do parquinho. Aí o menino estava todo tomado banho, arrumado, que ia para um aniversário. Aí ele entrou dentro da lama, saiu preto, só você vendo de lama. Aí lembraram a ele que ele ia para um aniversário. Esse coitado ficou desesperado. E eu vendo tudo, morrendo de rir, Deus me perdoe. Aí a comitiva de amiguinhos foi, amiguinhos, viu? Foi, desde pequeno, a ruindade vem de cedo. Acompanhou o menino até a casa. O meu e outro bocado ficou do lado de fora para ouvir a reação da mãe dele quando visse ele entrar dentro de casa. Eu da minha casa ouvi a reação dela. Imagina quem estava lá ao vivo. Mas isso fez aquele menino feliz. E eu também, que eu dei muita risada, coitado. Mas onde eu quero chegar? A sua felicidade depende de quê? Você não tem que ser infeliz porque no mundo você terá aflições. Nesse mundo aqui, nós vamos enfrentar oposição. Mas não importa. Se surge na lama da alegria quantas vezes for preciso. Não importa se vão lhe julgar, se vão lhe perseguir, se vão lhe ofender, se vão falar de você. Não importa. Se deleite no seu Deus e na maravilhosa comunhão que você tem com Ele. É isso que importa. Às vezes a gente se preocupa demais com a crítica das pessoas. O que é que vão falar de mim? Eu quero lá saber o que é que vão falar de mim. Não importa. Entende? A nossa comunhão com Cristo é o que vale. É o que interessa. É o que de fato conta. O Senhor nos promete um galardão que está no céu. E o Senhor vai dizer, lá no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vamos enfrentar a oposição do mundo. Nós vamos enfrentar a perseguição das pessoas. Nós vamos ser chamados de tudo que você possa imaginar. Não importa.
Deus nos prometeu nos guiar por fé. Deus nos prometeu nos fazer enxergar pela fé. Deus nos prometeu que toda aprovação seria momentânea e uma glória seria revelada em nós. E Deus nos prometeu que a nossa vitória está no céu. Então nós vamos olhar para o céu. E nesse restinho de 2024, quantas previsões caóticas para o futuro. Quantas previsões devastadoras para o futuro. Nós não vamos olhar para nenhuma delas. Porque o nosso olhar está em Cristo. E essa é a certeza que nós temos, que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a economia vai bem, se ela vai ruim, Cristo está conosco. Se o governo é bom, se o governo é mau, Cristo está conosco. Se a humanidade está caminhando para a destruição ou está se ajeitando, Cristo está conosco. E é isso que importa. Porque você, e aqui eu estou caminhando para o final, não tem a certeza de que hoje você chega até o último minuto desse dia. Não tem. Quem pode levantar a mão e dizer: eu tenho certeza que amanhã eu vou abrir meus olhos e tomar café da manhã? Você pode? Eu não posso. A única certeza que eu tenho é que Cristo está comigo. Não importa as perseguições que eu enfrente. Quase 180 pessoas planejaram uma viagem. Somente 2 saíram de dentro daquele avião. Mais de 40 pessoas estavam em uma rodovia e perderam a sua vida. Outros em cima de uma ponte e perderam sua vida. E sabe o que faz delas iguais? Eu tenho certeza absoluta, nenhuma delas imaginou que seria o seu último dia. A única coisa que eu sei é que nesse mundo mau no qual estou vivendo, enfrentando toda a oposição que você possa pensar, eu conto com a presença de Cristo. E quando for o momento de encerrar a minha participação aqui, eu tenho certeza que o próprio Cristo virá ao meu encontro me buscar. Entende? Seu maior problema não é a perseguição que você enfrenta na terra, mas a sua maior certeza deve ser ter segurança bendita nas mãos de Jesus Cristo. Não importa o que o mundo trará, não importa o que as circunstâncias impuserão, o que importa é que estarmos junto de Deus valerá a pena no final de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, o mundo em que estamos vivendo é um mundo mau, Senhor. É um mundo perverso. Um mundo que se coloca cada vez mais em oposição ao Senhor, à sua igreja, à nossa fé. Pai, nós somos muito pequenos. Somos limitados demais. O Senhor sabe exatamente os conflitos com os quais nós temos que conviver a cada dia. Quem sabe sendo rejeitados dentro de nossa própria casa, enfrentando a rejeição dos nossos pais, dos nossos irmãos, de pessoas que nós acreditávamos ser nossas amigas. Quem sabe, Senhor, enfrentamos oposição no nosso trabalho, ou até mesmo já perdemos oportunidades de trabalho, simplesmente porque fizemos a opção correta de sermos fiéis ao Senhor. Isso muitas vezes nos impõe sofrimento, Senhor. Isso muitas vezes nos traz agruras, angústias, perdas. Quem sabe temos de conviver com a perseguição de falsos religiosos,
que arrogam para si uma santidade superior até mesmo àquela que o Senhor nos entregou na sua palavra. E isso muitas vezes coloca dúvidas em nossos corações. Temos de conviver com a oposição desse mundo que zomba da nossa fé em todos os espaços possíveis. Temos de conviver, Senhor, com piadas, com chacotas, com escárnios, com apontamentos, porque somos teu povo. Mas louvado seja teu nome, Senhor, se por essa razão nós estamos sofrendo nesse mundo. Então nos dá força, Senhor, nos dá força para suportar o jugo da perseguição, nos dá força para enfrentar toda e qualquer adversidade, e que ao findar de mais um ano, possamos ter as nossas esperanças renovadas no Senhor, para nos mantermos fiéis até a morte, sabendo que de tuas dadivosas mãos receberemos a coroa da vida. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos se na trajetória até aqui, em algum momento, nós comprometemos a nossa caminhada ao teu lado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que 2025 seja um ano em que tenhamos muito mais disposição, não apenas para perseguir os nossos sonhos, mas para sermos fiéis ao Senhor, acima de toda e qualquer circunstância. Que 2025, querido Deus, não negociemos, não abramos mão de nada daquilo que o Senhor tem nos dado, dessa preciosa comunhão com teu Espírito Santo, e nos faz entender, nos faz ter plena convicção de que a nossa recompensa não está na terra, mas está no céu, num céu de luz, criado por Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, Pai, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.